Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Vou chegar um pouquinho para cá. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Quero agradecer inicialmente ao Departamento de Psicopatologia pelo convite, especialmente ao Carlos. Obrigado. Vou tentar falar um pouquinho de Lacan com vocês hoje. Eu vou tomar por base a ideia de que a maior parte de vocês ou não conhece ou conhece muito pouco de Lacan, né? Não sei se isso é real, né? Quem já tiver um conhecimento maior de Lacan tenta contribuir com as coisas que eu for falar, não é? Mas a ideia é apresentar para vocês um pouco a lógica do pensamento de Lacan. Porque assim, o convite é para falar de vida e obra, não é? Mas, como a maior parte das pessoas conhece Lacan de uma forma assim, mais anedótica, né? O que eu ouço falar de quem não é da área, conhece o quê? Que Lacan é difícil, não é? Que Lacan ele é complicado, é uma linguagem muito própria, o pessoal fala, é lacanês, não é? Muito intelectualizado, muito complicado. E o outro aspecto que sempre as pessoas falam, mas também do ponto de vista mais de anedota, de brincadeira, é a sessão curta, né? É a sessão de tempo lógico. Então corta a sessão e no meio da fala, no meio de qualquer momento, corta essa sessão e manda o paciente embora, né? E é assim mesmo, né? É assim que se procede. Mas por quê? Né? Por que se procede assim? Então eu vou tentar passar para vocês as questões que orientam o percurso de Lacan e falar pouquíssimo sobre a vida dele, né? E é uma introdução. Afinal, quem estiver interessado, quem ficar tocado pelas questões de Lacan, eu vou indicar alguma bibliografia inicial e também o nosso site. Bom, então vamos lá. Situando um pouquinho o Lacan na história, o Lacan ele é um psiquiatra francês, ele vem da psiquiatria inicialmente, né? Ele nasceu em 1901, morreu em 1985, não é? E ele começa pela psiquiatria, ele sempre praticou em Paris, não é? E nos anos 30 e pouco, ele se aproxima da psicanálise. Esse ponto de virada é uma tese dele de psiquiatria que foi publicada, chama-se A Psicose Paranoica e Suas Relações com a Personalidade, onde ele estuda um caso famoso na época chamado caso Aimé, um caso de psicose que leva ao assassinato. Ele estuda isso, publica esta tese, e a partir desse estudo ele começa a ir para a psicanálise e se vincula à Sociedade Francesa de Psicanálise, não é? Que na verdade se chamava Escola Freudiana de Paris, né? Ligada à IPA. E ele segue nesse caminho e posteriormente ele rompe com essa instituição, monta a sua própria instituição e tem um longo percurso pela frente na psicanálise. A história desse rompimento até é interessante, eu vou tocar um pontinho mais à frente sobre isso, mas a vida do Lacan, com as instituições psicanalíticas, ela é cheia de idas e vindas, cheia de histórias, muitas histórias bastante interessantes, que dizem sobre a história da psicanálise, mas eu acho que não seria interessante a gente se perder nisso. Prefiro que a gente tente entender um pouco o pensamento dele, tá bom? Bom, então aí já na psicanálise, o Lacan tem uma obra bem vasta. Ele tinha um seminário semanal, né, ao longo de todo o ano, e ele teve esse seminário por 24 anos. Então são 24 seminários que foram publicados. Tá? Só para mostrar a carinha deles para vocês, eles têm todos, aqui no Brasil, pela Zahar, né, tem todos mais ou menos essa característica aqui dos seminários. Então são 24 seminários, nem todos estão traduzidos para o português, tem uns 18 mais ou menos traduzidos para o português. Então, anualmente ele produzia esse trabalho de pesquisa e é uma fala, e essa fala é transcrita. Então esses seminários, se vocês forem chegar até eles, vocês vão perceber que tem todo um estilo, às vezes um pouco difícil, porque é um estilo de falado, igual eu estou falando aqui com vocês, né? E isso passado para a escrita.
Então tem que se entender um pouco essa dinâmica. E escritos mesmo que ele produziu, que foram compilados nos escritos e outros escritos. São 2 livros dele e vários outros artigos que estão em revistas, não é? A maior parte deles em francês. Tá? A primeira parte do ensino de Lacan, que é a parte mais conhecida das pessoas que se aproximam de Lacan, é chamada de um retorno a Freud, né? Porque o Lacan tinha a ideia, ali todos os 20 anos de trabalho dele, talvez não, pelos 11 anos de trabalho, talvez até o seminário 11, seminário 15, a ideia de que os pós-freudianos estariam distantes do que ele achava que era o rigor do ensino freudiano, aquilo que seria a palavra de Freud. E ele passa a fazer um estudo minucioso da obra de Freud, parágrafo por parágrafo, lendo minuciosamente toda aquela obra, mas, como todos os pós-freudianos, lendo a partir de algum ponto, né? Lendo a partir de alguma referência própria dele. E a referência que ele usa é uma referência da época, muito importante, que é a linguística e o estruturalismo. Aqui eu anotei para vocês os principais nomes, né? O Saussure e o Lévi-Strauss. Né? A partir dessa leitura de Freud e pensando a partir dessas referências intelectuais que estavam na época em jogo na França, ele chega a esse conceito, que é o único não, mas o principal conceito que eu queria transmitir para vocês hoje, que é: o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Ele vai dizer isso para nós, e ele nunca abandona esse conceito ao longo de toda a vida dele. 30 anos depois, ele tem o mesmo conceito. Apesar de que o que significa inconsciente, o que significa estrutura e o que é a linguagem vai mudando ao longo do ensino dele. Né? Ele vai tendo toda uma outra percepção desses 3 pontos. Não é? Gostaria de ressaltar aqui o inconsciente estruturado como uma linguagem. Não que o inconsciente seja uma linguagem para Lacan, uma linguagem própria, uma linguagem outra. Não, uma linguagem como a linguagem do mundo, a linguagem que faz o laço entre as pessoas. Essa linguagem mesmo. E como essa linguagem que nos nomeia, nos representa e nos articula, como ela funciona, seria a mesma forma como funciona o inconsciente. Okay? Não é uma outra linguagem, uma linguagem própria, uma linguagem cifrada, uma linguagem que seria diferente da linguagem própria da nossa vida. Antes de dar uma continuidade nisso, só lembrar, porque eu citei aqui a linguística e o estruturalismo, é uma característica do Lacan sempre utilizar de vários saberes extra-psicanálise para pensar a psicanálise. Ele usou principalmente esses 2, usou a matemática, usou a filosofia e também as artes. Esses campos do saber, ele vai até eles e volta para a psicanálise, mas sempre tendo a psicanálise, a prática da psicanálise como o foco principal. Para o Lacan, não existe teoria separada da prática. Esse é um dos motivos pelos quais o ensino dele progressivamente se torna um pouco mais complexo de entender. Porque tudo o que ele fala é uma fala que ele busca ser derivada da própria prática, que a própria estrutura do inconsciente seja possível de ser captada no próprio ensino e vice-versa. Então, quando ele vai para a matemática, ele não vai para a matemática fazer uma extrapolação do conhecimento para fazer tipo de uma metáfora do que se vê na psicanálise dentro da matemática. Não. É para poder articular os saberes visando a prática. Sempre assim. Por isso ele vai chamar de praxis, né, que é a teoria articulada com a prática. Com essa fórmula inicial que o Lacan traz sobre o inconsciente, ele vai inaugurar uma pergunta, que é a pergunta-chave, que vai depois ser reformulada ao longo de todo o ensino. Como que o real se articula com a linguagem, com a representação? Como que a vida entra na palavra?
Não é? Como é que a palavra porta a vida? Isso Lacan vai se perguntar sempre. Não é? Para ele, não se trata de que a palavra simplesmente represente a coisa. E quando a gente fala coisa no sentido psicanalítico, né? Coisa, qualquer coisa, como o nosso próprio corpo, como nossos próprios afetos, como o nosso objeto pulsional, né? A coisa em si. Como é que a coisa entra na palavra? Como é que as palavras portam o real da vida e articulam as pessoas com as coisas, com as outras pessoas? Né? Então, a gente vai traduzir essa pergunta assim: como é que o real entra na linguagem? Ou, mais especificamente, qual é o real da linguagem? Qual é o real da linguagem para além da representação? Então, caminhando um pouquinho nesse sentido, o Lacan ele vai questionar profundamente qual é a relação do significante, a palavra, vamos chamar assim, para ser grosseiro, com o significado e com o referente. Qual é a relação entre as palavras, o que elas significam e a referência que está por trás delas? Ele vai problematizar isso profundamente. E vai dizer que é essa questão que está na raiz de todas as nossas questões como seres humanos. Ele vai usar para fazer isso. Eu chamei aqui de método. Isso aqui é totalmente errado, viu? Não é nenhum método isso, mas é só para dizer. Ele desfamiliariza tudo, e por isso ele é um pouquinho complexo. Se ele fala eu penso, se ele escreve lá eu penso, ele vai pensar o que é o eu, o que é pensar. Porque exatamente como ele descola as palavras, os seus significados e do seu referente objetal, ele vai questionar essas relações o tempo todo. Por exemplo, se eu digo mesa, né, é algo absolutamente não dado, né? E isso é muito óbvio para todos nós, né? É óbvio que se nós estamos aqui em 50 pessoas, se eu digo mesa, nós temos pelo menos 50 mesas. Né? Isso é muito claro para todo mundo. Né? Essa palavra é alguma coisa para cada um de nós. Né? Não sei se alguém aqui acreditaria que existe a mesa. Né? Creio que não. Né? Mesa tem a ver com o que você viveu com mesa, com o que você sentiu com mesa, como a palavra mesa chegou até a sua vida. Do ponto de vista que vocês estão vendo isso é totalmente diferente do meu, e assim por diante. Para além disso, Lacan vai ficar pensando assim: como que o referente, como que aquilo que foi vivido como mesa ao longo da história é portado pela palavra mesa, e eu vivo isso hoje quando eu me relaciono com mesa. Não é? Ao longo dos séculos, as pessoas foram experimentando, em lacanês gozando, foram vivendo, tendo experiências com uma coisa que ao longo do tempo vai sendo chamada de mesa, e isso vai entrando na relação com as pessoas, né? E isso chega singularmente na vida de cada um. E é interessante porque chega na vida de cada um antes mesmo da gente chegar na vida. Coisa importante para Lacan é que nós somos falados. A gente chega já numa fala sobre nós mesmos e sobre o mundo. Então a gente nasce biologicamente e a gente nasce na linguagem. Esse nascer na linguagem é um nascimento em algo que já está dado, tanto em termos de representações, aquilo que representa a gente no mundo, como também em termos de desejos e significações que nos estão dadas prévios a nós mesmos. Os desejos dos nossos pais, os desejos da nossa família e também do momento histórico que a gente nasce. Toda isso que eu estou chamando de referente, de alguma forma é portada pelas palavras que nos habitam, né? Por sermos seres de linguagem. Né? Bom, de modo que fazendo essa desarticulação, fazendo essa desfamiliarização, Lacan vai colocar essa questão que eu falei para vocês, e vai se utilizar muito retornar muito a Freud no estudo do conceito de pulsão, que é o conceito freudiano onde, né, se tenta de alguma forma fazer exatamente essa articulação, né, da fase representação do representante e da fase libidinal, né? Face libidinal.
Esse conceito Lacan vai trabalhar, retrabalhar ao longo do ensino dele. Esse é um conceito fundamental. Se alguém quiser dar uma olhada como é que o Lacan pensa a pulsão, eu sugiro o livro do Lacan chamado Seminário 11. Seminário 11, onde ele vai tocar nisso profundamente. Quem quiser interromper, viu, gente, já vai interrompendo, não espera o final não, tá? Já vão questionando. A partir dessa pergunta, como que o real entra na palavra e o estudo da pulsão, o Lacan vai dizer então que é preciso saber muito como que os significantes, eu vou traduzir por palavras, não são só as palavras, mas eu vou traduzir assim. Como é que as palavras, como é que os significantes, como que eles se articulam, como que eles portam em si a pulsão, como eles organizam ou desorganizam os laços entre as pessoas. Os laços verdadeiros, os laços afetivos, os laços profundamente, não os papéis, não é? Para que é preciso saber muito profundamente disso para que uma intervenção pela palavra, que a psicanálise é isso, né? Desde Freud, né? Acho que sempre foi e ainda é, por mais que tenhamos outras ferramentas, talvez, é uma intervenção pela palavra, fundamentalmente. Então, como é que a psicanálise, uma intervenção pela palavra, como é que ela pode funcionar? Por que a psicanálise funciona? É uma pergunta que Lacan vai se fazer. Por que e como a psicanálise funciona? Como é que ela pode funcionar para além de um efeito de sugestão, de um mestre que sugere, um mestre que tem um saber e que pode sugerir algo ou que pode orientar? A psicanálise, ela não trabalha por orientação nem por sugestão. Mas se não é por aí, por que ela funciona e como que ela funciona? Né? E ainda mais, lembrando que ela não é adaptativa, né? Ela não visa que os sujeitos estejam simplesmente bem na vida, né? Melhore algum sintoma, melhore algum... É claro que isso acontece quase sempre, na verdade, não é? Acontece tanto melhoras quanto pioras, né? De alguma coisa sintomática do sujeito. Porém, não é isso que ela visa. A psicanálise lacaniana não procura isso. Isso acontece, mas a gente chama de um efeito terapêutico por acréscimo, algo que vem por falar, por tocar, por trabalhar uma série de coisas dos nossos conflitos, por poder colocar em palavras, num bem dizer, aquilo que antes não era conseguido ser dito, a gente acaba tendo um efeito terapêutico de sintomas. Mas o que se visa é uma experiência psicanalítica. Uma experiência que possa incidir, agora eu vou falar um pouco de lacanês, incidir sobre o modo de gozo. O que é modo de gozo? É o modo de existir. Porque o modo de existir é o modo como a gente satisfaz nossas pulsões. É mais do que nossos papéis enquanto marido, mulher, filho, profissional. É mais do que o nosso papel na sociedade, é mais do que os nossos afetos. É como que eu profundamente me satisfaço em minhas pulsões. Como que o meu corpo goza nesse mundo, não é? E é nesse nível, nesse modo de existir que a psicanálise visa atingir, visa tocar, visa procurar alguma modificação que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, isso é bem além de um efeito terapêutico e também não tem nada a ver com efeito adaptativo e também não tem nada a ver com sugestão. Mas o Lacan vai se perguntar, mas então como funciona? Por que funciona? Porque na verdade a gente vê que funciona, né? Mas como? Como pode? Então, eu estou seguindo aqui, a partir daquela premissa que eu coloquei para vocês, eu estou seguindo com as perguntas que eu entendo orientam o ensino do Lacan, tá bom? Por que a psicanálise funciona? Bom, aí ele entra, vou trazer para vocês, bem sinteticamente, assim, bem pontualmente, alguns conceitos que nos orientam, né, nessa pergunta. O primeiro é a transferência, né? As palavras ditas em análise, pelo analisante,
que as palavras e atos feitos pelo analista têm efeito nesse nível que eu chamei de modo de satisfação, devido à transferência. Isso sempre, né, em todas as linhas, vamos dizer assim, a transferência central, né? Para Lacan também, ela é central, né? O Lacan, ele procura conceituar a transferência com essa frasezinha aqui: amor que se dirige ao saber, rapidamente, somente sublinhando para vocês que se trata de algo afetivo, algo que o sujeito está lá mesmo, ele não está lá só se representando, ele está lá com todo o seu corpo e com todos os seus afetos, e dirigindo a alguém que ele supõe um saber. Não quer dizer que o analista saiba, mas é importante que o analisante suponha isso, né? E há uma particularidade do ensino lacaniano, que para Lacan, o analista ele faz o seu ato, e ato é principalmente o ato de fala, sob transferência, mas ele não interpreta a transferência. Né? Então, há um consentimento do analista em ser tomado como objeto do analisante, objeto libidinal, objeto lá do inconsciente, um objeto que ocupe um lugar dentro das relações mais importantes dessa pessoa, né? E uma vez instalado aí, que é o que a gente chama de transferência, ele fala, ele faz seus atos, ele corta a sessão, o que quer que seja, mas ele tem que entender que isso tudo está sendo vivido pelo analisante a partir desse lugar transferencial, né? Mas o Lacan vai dizer que é importante não interpretar a própria transferência, porque para Lacan, se interpretamos a transferência, saímos da transferência, né? E isso seria algo complicado. Então tem toda uma discussão sobre a contra-transferência e tal, mas eu não vou entrar, pois se quiser podemos até conversar sobre isso, não sei se é o caso hoje, né? Mas para Lacan é assim, né? Então vai chamar até o analista de um objeto multiuso. Pensa-se o analista como objeto multiuso, que o analisante possa colocar o analista em vários lugares dentro da psique dele, né? Então o analista vai se utilizar desse lugar muito importante para fazer um furo aí. Nós estávamos falando das cadeias das palavras que nos representam na relação com os outros e tal, e para Lacan a gente sofre disso, né? Então o analista ele vem procurar fazer um furo nisso, para que essa situação possa ser reorganizada, tá? Então é toda uma forma de agir que a gente chama de ato analítico, seja por interpretações que a gente chama de descompleta, que não é para dar mais sentido, né? Isso então quer dizer aquilo quer dizer aquilo outro. A ideia das interpretações, para Lacan, mesmo que construam algum sentido, para além dessa construção, visa-se uma desconstrução desse sentido, né? Para que se depare com o furo que há nessa relação entre os representantes. O analista ele vai operar para conseguir um furo nisso a partir de seu não saber. O que quer dizer isso? Isso é muito difícil de a gente operar na prática. É claro que o analista, todos, ele precisa saber muito para praticar. Ele precisa saber muito da psicanálise como um todo. Ele precisa saber muito daquele caso em especial que está ali com ele. Mas o ato dele para Lacan não é a partir desse saber, é a partir de um lugar de não saber, de abertura para o que virá. Isso é mais fácil de falar do que de fazer, mas é muito importante entender isso para poder entender como operar um furo na relação com o sujeito. Por exemplo, me lembrei, estava escrevendo isso aqui, esses dias, recentemente, um caso que eu atendo como psiquiatra, não como psicanalista, me manda como chama? Um psicodiagnóstico, para dar uma olhada, né? E aí eu estava discutindo com a colega psicanalista que atende esse caso, que não foi a colega que fez o psicodiagnóstico. E é interessante porque o psicodiagnóstico é extremamente bem feito, com uma descrição do funcionamento daquela pessoa que eu conheci por ser minha paciente psiquiátrica, brilhante, uma descrição perfeita. Mas
Então ela funciona assim, ela usa tal defesa, ela funciona assim. Para o analista, se ela fosse minha analisante, este saber não serviria para nada. De forma alguma, eu faria alguma interpretação ou algum ato a partir deste conhecimento. Só para ilustrar um pouco o que eu estou chamando para vocês de operar a partir do não saber. Bom, então, essa questão de tentar produzir um furo, e tentar produzir um furo, deixa eu ver se está na próxima. Não. A ideia é que se possa operar uma redução. Toda a análise lacaniana, ela visa uma operação chamada de redução. Dos milhões de sentidos que a gente tem na vida, para 1000 coisas, a gente possa reduzir, enxugar em torno de um certo furo para poder rearticular essas coisas. Um furo desse sentido. Bom, então, se o analista ele vai ter que operar desse jeito que eu estou falando para vocês, produzir esse furo a partir de algumas coisas que eu coloquei aqui. Sim, isso também orienta a questão do corte da sessão, que é essa coisa que todo mundo sabe, que o lacaniano ele corta a sessão independente do tempo da sessão. A ideia é essa, é cortar a cadeia significante, é cortar isso que está fazendo muita lógica, isso que está amarrando, abrir os furos, as brechas no sentido, algumas vezes até fixar um sentido que foi importante de ser construído, para o sujeito sair com aquilo, operar a vida, mas que futuramente poderá ser furado novamente. E o tempo lógico, ele segue também essa ideia de que o inconsciente está ali se abrindo na sessão, ele está se abrindo, se fechando, se abrindo, se fechando, e cabe ao analista fazer uma escuta e cortar isso em cada caso no momento que ele achar que deve. Ou seja, a relação analítica lacaniana não é nada democrática. Não é democrática, e o outro em jogo, né, é muito ali. A alteridade, ela está dentro da própria linguagem que circula. É nas palavras que está a alteridade. Não está em nenhuma outro referente do tipo a lei do relógio, a lei das horas, ou a lei da sociedade, a lei dos contratos. Não há contrato. Não há nenhum contrato entre o analista lacaniano e seu analisante, né? Na medida em que o outro, a lei, a autoridade, ela está intrínseca à própria palavra, à própria língua que se fala em análise. Vocês estão bem quietos, quem quiser fazer pergunta vai fazer, né? Estou correndo um pouco porque eu sei que o tempo é curto. A partir, então, desse funcionamento que eu coloquei para vocês, Lacan vai chegar a uma pergunta, que é uma pergunta que a escola de psicanálise ela se faz sempre. O que é um analista? Né? Isso não é dado. Para a psicanálise lacaniana, isso aqui não é um dado. É uma coisa que está sempre em construção. Todos os congressos que a gente faz, a gente sempre se pergunta isso. Esta é a pergunta fundamental só voltando ao anterior, acho que eu fazer isso aqui. Como eu estava dizendo, não tem uma lei, uma autoridade fora da própria relação analista-analisante. Isso faz com que, para o Lacan, para os lacanianos, não seja totalmente não lacaniano pensarmos numa padronização. Então a gente fala assim, não há padrões e não há standards para a psicanálise lacaniana, de modo que ela é operada de inúmeras formas, em inúmeros locais, não é? De formas bastante diferentes. E então a frase assim, emblemática fala assim, sem standards, mas não sem princípios. Então o analista lacaniano ele é convocado a ter muita clareza de quais são os princípios que regem a prática dele. Porque se ele não souber claramente quais são os princípios que regem a prática dele, é muito fácil ele se perder. Porque não tem uma regra a ser seguida, não tem um padrão, não tem uma estandardização da prática. Se ele não sabe qual que é o princípio, o que ele busca, se ele não tem uma boa formação, a chance de ele não saber o que está fazendo é grande.
Bom, tá? Então esse é um ponto que eu queria dizer a você. Aí, deixa eu ver, deixa eu procurar um pouco. Não é isso mesmo. Aí então, a gente vem para essa pergunta: o que é um analista? Eu estava dizendo para vocês que essa é a pergunta fundamental. A escola de psicanálise aqui no Brasil, nós temos algumas instituições, aqui eu sou ligado, chama Escola Brasileira de Psicanálise. É um lugar onde essa pergunta vai ser tentar ser respondida por todos. Cada um, singularmente, tenta produzir, tenta dar testemunho da sua prática, tenta discutir casos clínicos, tenta discutir finais de análise e endereçar isso na série de eventos que nós temos, para poder tentar dar um encaminhamento a essa pergunta aqui: o que é um analista? Essa pergunta, ela vai então diretamente na questão da formação do analista. Como que se forma um analista para Lacan? Né? E aí o Lacan tem uma frase que é clássica, talvez vocês conheçam. Bom, o que é um analista? Como que alguém pode sustentar um desejo, uma forma de estar na sua prática diária, que a gente chama de desejo do analista, através da sua formação. Como se dá a formação para o analista lacaniano? Basicamente, o tripé, que é o centro de quase todas as linhas, mas com algumas nuances, que é análise pessoal, supervisão e estudo. Esse estudo tem algumas formas de acontecer dentro da nossa instituição, né? Mas basicamente a sua própria análise, uma prática de supervisão, né? E as formas de estudos. Aí o Lacan tem essa frase aqui, é uma frase que talvez vocês conheçam, assim: um analista se autoriza a partir de si mesmo e de alguns outros. Bom, é uma frase polêmica, né? Eu acho bastante polêmica. Porque como assim a partir de si mesmo? Isso não vai virar então um bala de gato? Né? Uma coisa assim onde qualquer pessoa pode dizer que é psicanalista e pronto? Né? E realmente ela é polêmica, e Lacan ele tem muitas frases que ele cunha, de certa forma, a criar polêmica. Né? Mas quando a gente é lacaniano, então a gente olha para as frases e vamos pensar o que é autorizar e o que é si mesmo, né? Porque quando Lacan diz isso, esse si mesmo nada tem a ver com o eu, nada tem a ver com o Fernando, com o Emanuel, né? Com esse eu que eu me nomeio e falo com vocês. Esse si mesmo é uma outra instância que acho que vai ser difícil de falar aqui hoje, mas é uma coisa um pouco diferente. É um lugar a partir de quando a gente se autoriza, quando eu faço um ato e me autorizo desse lugar, as consequências disso são bastante diferentes de quando eu me autorizo a partir do meu euzinho, vamos chamar assim, esse eu de relacionamento. Né? Então, teríamos que nos perguntar que si mesmo é esse e que autorização é essa. Também é uma autorização bastante radical. Né? Porque o Lacan vai pensar assim: olha, se a questão subjetiva ela se abre para todos nós na relação daquilo que nos representa com nossos objetos pulsionais, libidinais, com aquilo que nos representa com o nosso próprio corpo, com os nossos próprios afetos, se é aí que nasce a questão, que eu falei no começo, não é? Se não se trata só de papéis, nem de representações, de remanejar papéis, não se trata disso para a psicanálise lacaniana. Se o analista ele é aquele que vai emprestar o seu corpo para encarnar esse objeto libidinal do sujeito, e ao fazer isso tentar promover um furo na estrutura desse sujeito, uma relação tão intrinsecamente vivida ali e que depende basicamente da análise do próprio analista, como é que poderia haver uma instância externa que poderia garantir que esse analista é um analista? Ou seja, que esse analista vai funcionar como analista. Então, para nós, lacanianos, o analista ele funciona como analista, ou não. Não é porque ele tem o título de analista que ele funciona como analista. Ele pode não funcionar. Né?
Não sei, eu gostaria de saber como é que é. Talvez seja assim também em outras, né? Eu não sei, na verdade, né? Não é? Mas não há nenhuma garantia externa que possa dizer quem é e quem não é analista. Vai depender dessa função ser incorporada. A gente usa muito essa palavra incorporada porque o corpo do analista está em jogo nas análises, não é? Então, não é possível essa instância externa, e a escola de psicanálise não vai ser essa instância que diz quem é psicanalista. Ela vai ser só uma instância que acolhe quem queira dizer para ele o que é ser psicanalista. Né? Então, aqui seguindo as perguntas que eu quis trazer para vocês, né, a gente chega na última. Né? Eu tentei traçar uma certa lógica, que é um analista, e ao final a gente chega a essa pergunta: o que é então um final de análise? Se eu me submeter a uma análise, aonde é que isso vai dar? Se eu for até o final, né? É claro que pode-se não ir até o final de uma análise. E muito bem, as análises têm N efeitos muito bons sem ir até o final. Né? Então, a ideia de final de análise vai estar posta para Lacan, os lacanianos. Eu não vou me aprofundar nisso, só vou dizer que há um lugar na escola de psicanálise chamado passe, é um procedimento, onde quem acha que terminou sua análise é convidado a ir dar testemunho disso na escola, é convidado a falar da sua própria análise e testemunhar isso por 3 anos. No Brasil, no mundo, a pessoa fica circulando, testemunhando a sua própria análise, na ideia de que quem leva a própria análise até um ponto bastante longe, consegue ter uma relação de tal singularidade com a vida e com a própria psicanálise, que ele testemunhar isso para a escola faz avançar a própria psicanálise. Como a psicanálise não é uma coisa fechada, ela é um conhecimento absolutamente aberto, em evolução, entende-se que os próprios psicanalistas, na sua experiência pessoal, com a sua singularidade, ele chega lá e ele pode fazer avançar a própria psicanálise. Então há um dispositivo chamado passe. Esse nome é meio feio, porque vem do francês, né? No Brasil fica parecendo alguma coisa espírita, né? Mas não tem nada a ver, não é? Porque vem do francês, la passe. Né? Então é isso, gente. As pessoas vão lá tentar dar um testemunho de como que a experiência com a fala e a experiência de um encontro, que a gente faz um encontro radical com alguém no lugar de analista, pode produzir nessa pessoa uma nova forma de existir, uma nova forma de lidar com sua forma de gozo, com a sua forma de satisfazer as pulsões. É isso que nos interessa, né? É isso que é testemunhado no final de análise. Bom, gente, o que eu tinha para trazer para vocês é isso. Eu vejo que eu praticamente não falei da vida em si do Lacan, porque eu queria que alguma coisinha disso que eu falei pudesse ficar para vocês puderem dar um passo a mais da visão da anedota. Lacan é difícil, tal. Não, há todo um rigor. Lacan é muito rigoroso. Está todo um rigor no pensamento dele. Aquelas pessoas que tiverem se sentido interessadas por isso, aqui é o mesmo slide, somente eu coloquei entre uma pergunta e outra alguns dos conceitos fundamentais que tenta-se responder essas perguntas. E aqui, por fim, quem se interessou por algum ponto da fala, eu indico algumas coisas aqui de bibliografia. São bibliografias bastante interessantes do meu ponto de vista, e elas estão em sequência de complexidade. Esse aqui, do George Forbes, que é um analista aqui da escola, é um livro bem acessível mesmo, fácil de ler, gostoso, e que introduz as questões que eu coloquei para vocês. Inclusive, eu acho que ele ganhou um jabuti com esse livro, não foi? Foi com esse ou foi com outro? Não sei. Esse aqui, do Antônio Quinet, ele já foi da nossa escola, agora é de outra escola, super bom,
um pouquinho mais complexo, mas muito prático. Para a prática de quem já está no consultório, vai gostar muito desse aqui. Aqui, esse aqui, o Lacan elucidado, é do Miller. O Miller é o principal analista lacaniano em atividade, vivo. Ele é o cara que mais produz, é o cara que todo mundo toma como um grande analista e tal. Muito conceituado. Lacan elucidado. Ele é gêmeo, inclusive, do Lacan. E aqueles que já tiverem interesse em entrar no Lacan, tem várias portas para entrar no Lacan. A minha sugestão, não sei qual seria do Emanuel, é entrar pelo livro 10, A Angústia. É um seminário que não é dos primeiros, ele já tem 9 antes dele, mas é um seminário onde ele está particularmente claro, querendo se fazer entender. É um livro que para mim foi muito importante, então eu sugeriria para vocês. Além disso, quem quiser saber das nossas atividades, aqui está o site do Instituto que tem uma filial aqui em Ribeirão, da qual eu sou professor, Emanuel também, chama-se Clinhar. A coordenação é da Cristiana Galo, ela me disse que eu poderia passar para vocês o telefone dela, quem tiver interesse. E quem quiser receber o nosso mailing, as nossas divulgações de todas as nossas atividades, manda um e-mail para Fabiola Ramon, nesse e-mail aqui. Ela inclui vocês num grupo do Yahoo, e aí vocês ficam recebendo toda a nossa programação. E é isso, caras. Aí, se eu não quiser...